Meu nome é Marcos, e esse é o canal Contando as Escrituras. Você já se perguntou qual é o destino de Israel, o país que é considerado a Terra Santa por 3 grandes religiões? Israel é um dos países mais controversos e conflituosos do mundo, cercado por inimigos que querem a sua destruição. Mas o que a Bíblia diz sobre o futuro de Israel? Será que ele vai sobreviver aos ataques de seus adversários? Ou será que ele vai sucumbir ao juízo de Deus? Neste vídeo, vamos explorar as profecias bíblicas sobre Israel e ver como elas se relacionam com os acontecimentos atuais no Oriente Médio. Vamos descobrir se Israel tem um papel especial no plano de Deus para a humanidade, ou se ele está destinado ao fim. Não perca este vídeo, pois ele pode mudar a sua visão sobre Israel e o seu destino. A Bíblia conta que Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação, que seria o seu povo especial. Deus prometeu dar a Abraão e aos seus descendentes uma terra chamada Canaã, onde eles viveriam em paz e prosperidade. Abraão teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Israel teve 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Os descendentes de Israel foram para o Egito por causa de uma grande fome, mas depois se tornaram escravos dos egípcios. Deus enviou Moisés para libertar os israelitas da escravidão e os conduziu pelo deserto até a terra prometida. No caminho, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram as leis que os israelitas deveriam seguir. Deus também fez muitos milagres para proteger e prover para o seu povo, como abrir o Mar Vermelho, fazer chover maná do céu e derrotar os inimigos de Israel. Quando os israelitas chegaram à terra prometida, eles tiveram que conquistá-la dos povos que já moravam lá. Deus ajudou os israelitas a vencer muitas batalhas, mas também os castigou quando eles se desviaram dele e adoraram outros deuses. Os israelitas foram governados por juízes, que eram líderes escolhidos por Deus para julgar e guiar o povo. Um dos juízes mais famosos foi Sansão, que tinha uma força sobrenatural. Depois de um tempo, os israelitas quiseram ter um rei como as outras nações. Deus permitiu que eles tivessem um rei, mas avisou que isso traria problemas. O primeiro rei de Israel foi Saul, que começou bem, mas depois se rebelou contra Deus e perdeu o seu favor. Deus escolheu outro rei, Davi, que era um homem segundo o seu coração. Davi foi um grande rei, que uniu as tribos de Israel e expandiu o seu território. Ele também escreveu muitos salmos, que são cânticos de louvor a Deus. Deus prometeu a Davi que o seu reino duraria para sempre e que um dos seus descendentes seria o Messias, o Salvador do mundo. O filho de Davi, Salomão, foi o próximo rei de Israel. Ele foi um rei muito sábio que construiu um templo magnífico para Deus em Jerusalém. Mas ele também se desviou de Deus e se casou com muitas mulheres estrangeiras, que o levaram a adorar outros deuses. Por causa disso, Deus disse que o reino de Israel seria dividido depois da sua morte. E foi o que aconteceu. O reino de Israel se dividiu em 2, o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Os reis de Israel foram todos maus e levaram o povo a se afastar de Deus. Deus enviou profetas para alertar e chamar o povo ao arrependimento, mas eles não deram ouvidos. Por isso, Deus permitiu que o reino de Israel fosse conquistado e destruído pelos assírios, que levaram o povo para o exílio. O reino de Judá teve alguns reis bons, que tentaram seguir a Deus, mas também teve muitos reis maus, que fizeram o povo pecar. Deus também enviou profetas para Judá, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, que anunciaram o juízo de Deus e a esperança da restauração. Mas o povo também não deu ouvidos aos profetas e continuou a desobedecer a Deus. Por isso, Deus permitiu que o reino de Judá fosse conquistado e destruído pelos babilônios, que também levaram o povo para o exílio. O templo de Salomão foi queimado e Jerusalém foi arrasada. No exílio, os israelitas sofreram muito, mas também aprenderam a valorizar a sua fé e a sua identidade. Deus não se esqueceu do seu povo e cumpriu a sua promessa de trazê-lo de volta à terra prometida. Depois de 70 anos, os persas derrotaram os babilônios e permitiram que os israelitas voltassem para a sua terra. Eles reconstruíram o templo e as muralhas de Jerusalém, sob a liderança de Esdras e Neemias. Eles também restauraram a adoração a Deus e a obediência à sua lei. Deus continuou a enviar profetas, como Ageu, Zacarias e Malaquias,
que encorajaram o povo e profetizaram sobre o futuro. Depois disso, houve um período de silêncio profético, em que Deus não falou mais por meio de profetas. Nesse tempo, os israelitas passaram por várias dominações estrangeiras, como os gregos, os seleucidas e os romanos. Eles também enfrentaram perseguições e revoltas, como a dos macabeus, que lutaram pela liberdade religiosa. Eles esperavam ansiosamente pela vinda do Messias, que libertaria Israel e estabeleceria o reino de Deus. Finalmente, o Messias veio. Ele era Jesus, o Filho de Deus, que nasceu em Belém, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Ele viveu entre os israelitas, ensinou a palavra de Deus, fez milagres, curou os doentes, perdoou os pecadores e amou os pobres. Ele era o cumprimento das profecias e a esperança de Israel. Mas ele também foi rejeitado e crucificado pelos líderes religiosos e políticos que não entenderam o seu propósito. Eles pensavam que ele era um falso Messias, que queria se rebelar contra Roma. Mas eles não sabiam que ele era o verdadeiro rei, que veio para salvar o mundo do pecado e da morte. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Ele apareceu aos seus discípulos e lhes deu a missão de levar o evangelho a todas as nações. Ele subiu aos céus e prometeu voltar um dia para julgar o mundo e restaurar todas as coisas. No entanto, Israel nem sempre foi fiel a Deus e à sua aliança. Muitas vezes, o povo de Israel se desviou de Deus e adorou outros deuses, quebrando os mandamentos que Deus lhes tinha dado. Por causa disso, Deus permitiu que Israel fosse invadido, conquistado e levado ao exílio por diversas nações, como os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. Mesmo assim, Deus não desistiu de Israel e sempre preservou um remanescente fiel que esperava pela vinda do Messias. Deus também enviou profetas para anunciar o juízo e a restauração de Israel e para predizer os acontecimentos do fim dos tempos. De acordo com as profecias bíblicas, alguns dos sinais que indicam o papel de Israel no fim dos tempos são o retorno em massa dos judeus à terra de Israel, depois de séculos de dispersão pelo mundo. Esse sinal começou a se cumprir no século XX, com o surgimento do movimento sionista, a declaração da independência do Estado de Israel em 1948 e as sucessivas guerras e imigrações que trouxeram milhões de judeus de volta à sua terra ancestral. A reconstrução do templo em Jerusalém, que foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C., esse sinal ainda não se cumpriu. Mas há grupos judaicos que já têm os planos e os materiais para edificar o terceiro templo, que seria o cenário de importantes eventos proféticos, como a manifestação do Anticristo e a abominação da desolação. A invasão de Israel por uma coalizão de nações, liderada por Gog, o príncipe de Magog, que muitos identificam com a Rússia ou a Turquia. Essa invasão teria o propósito de saquear e destruir Israel, mas seria milagrosamente derrotada por Deus, que mostraria o seu poder e a sua glória em favor do seu povo. O reconhecimento de Jesus como o Messias por parte de Israel, que passaria por um tempo de grande tribulação e angústia, mas seria salvo pelo Senhor, que voltaria em glória para estabelecer o seu reino. Então, Israel se arrependeria de ter rejeitado o seu Messias e olharia para aquele a quem traspassaram, chorando e lamentando, mas recebendo o perdão e a salvação. Portanto, podemos ver que Israel tem um papel fundamental no fim dos tempos, e que Deus não abandonou o seu povo, mas tem um propósito para ele. Israel não está perto do seu fim, mas do seu cumprimento. É uma história que ainda não acabou, pois Deus continua a agir na história e a cumprir as suas promessas. Ele ainda ama o seu povo e tem um plano para ele. Ele também ama todas as pessoas e quer que elas façam parte da sua família. Ele nos convida a crer em Jesus, o Messias, e a receber a salvação que ele nos oferece. Ele nos chama a fazer parte da sua história e a viver para a sua glória. Diante das adversidades da vida, podemos nos tranquilizar na confiança de que o mesmo Deus que cuida de Israel, sem nunca cochilar, também cuida de cada um de nós. Por isso, ao olharmos para a história de Israel, somos lembrados da imensa graça e compaixão de Deus, Ele que guiou seu povo pelo Mar Vermelho, que os sustentou no deserto e os livrou de vários inimigos, continua agindo e presente em nossas vidas, e sua promessa se mantém. Ele realizará seus planos para Israel e para todos os que nele creem.
E assim, com esperança no futuro e corações agradecidos, seguimos nossa caminhada, sabendo que o Deus de Israel é o nosso Deus ontem, hoje e sempre. Portanto, sempre que você ouvir falar de Israel, lembre-se das promessas das profecias e do poder de Deus, que se revela através de sua história. E se prepare, pois o melhor ainda está por vir. Essa mensagem é para você que chegou até aqui. Peço a você que se inscreva no canal, deixe um comentário e um gostei, compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Obrigado por assistir e até a próxima.